Bem-vindos a mais um Papo de Ogro especial, a verdade por trás do filme. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre a verdadeira história por trás do filme que no Brasil recebeu o nome de Evocando Espíritos, ou The Haunting in Connecticut, A Assombração em Connecticut. Então se inscreva aqui no canal, deixe a sua curtida e compartilhe este vídeo. E não esqueça também de comentar a respeito do vídeo e do que mais vocês querem ver aqui no Papo com o Ogro. Então pessoal, sem mais delongas, bora lá! No ano de 1986, a família Snedeker estava vivendo uma situação muito delicada. Seu filho mais velho, Philip, estava recebendo um tratamento muito intenso de quimioterapia que tinha que ser feito em Connecticut, e os Snedeker não viviam lá. Era de fato preciso que viajassem por longas horas para levar Philip até o hospital que o atenderia e assim Philip pudesse receber o melhor tratamento disponível. Era um tipo de câncer muito agressivo, linfoma, e um menino de 14 anos tendo que passar por todo aquele tormento, um tratamento pesado de uma doença tão maléfica. Combinado com as longas horas que Philip tinha que passar na estrada, indo para o hospital e retornando para sua casa, fazia com que todo aquele momento fosse ainda mais difícil para o pobre Philip e sua família. Foi então que sua mãe Carmen teve a ideia de se mudar para um lugar mais próximo do hospital, para poupar Philip e ela própria que dirigia o carro das longas viagens, das horas intermináveis de agonia. Philip por vezes passava mal ao longo da viagem e assim os Snedeker decidiram procurar uma casa nas proximidades do hospital, no estado de Connecticut. Como é retratado no filme, os Snedeker não eram pessoas ricas, tinham uma casa hipotecada onde viviam e precisavam alugar um imóvel para que então Philip estivesse mais próximo do hospital. Mas a busca não foi fácil. Os imóveis eram demasiadamente caros e conseguir encontrar uma casa por um preço razoável para 7 pessoas, que além de Philip, ainda havia umas 4 crianças. De modo que não foi uma missão fácil encontrar a casa que pudesse caber tanto no orçamento quanto no tamanho da família Snedeker. E quando já estava a ponto de desistir desta busca, Carmen viu que alguém colocava um sinal de aluga-se na frente de uma casa muito grande, numa vizinhança muito boa, com árvores, com paisagens, com um quintal grande. E decidiu parar e perguntar à pessoa que colocava a placa. Carmen então disse: muito provavelmente esta casa está fora do meu orçamento, mas vamos poupar tempo aqui, quanto que o senhor quer por esta casa? E ele disse: se você me poupar o trabalho de terminar de colocar esta placa aqui na frente, eu lhe dou o primeiro mês de graça. Carmen se interessou imediatamente e assim foi ver o imóvel. Chegando lá, ela olhou e a casa era grande, bonita, espaçosa, arejada, num local maravilhoso e perguntou: ok, mas what's the catch? O que está acontecendo aqui? Qual é a isca? O proprietário então disse: bom, a isca é a seguinte. Esta é uma casa histórica e por muitas e muitas décadas também foi uma funerária. Mas pessoal, vocês podem pensar, o que é de mal em uma funerária? É um lugar que vende caixões? Que colocam os corpos no caixão? Que coloca o corpo no caixão e envia para o seu destino final? No Brasil, sim. Contudo, em muitos países, a casa que prepara estes corpos não é simplesmente uma funerária. É chamada de casa mortuária. Lá, de fato, os corpos são preparados. Tem os seus líquidos drenados, o corpo em si totalmente moldado, dependendo da circunstância em que o falecido partiu, assim como roupas, maquiagens, cabelo, mas acima de tudo, o corpo propriamente dito. Como disse anteriormente, os líquidos são drenados, o corpo é aberto, então requer-se todo um preparo quase médico. Aliás, existe uma profissão que no Brasil nós desconhecemos, chamada de mortician, que é a pessoa que vai e estuda por 4 anos ininterruptos para formar-se e ter um diploma universitário para cuidar e preparar cadáveres para o funeral. E assim são as casas funerárias nos Estados Unidos e em diversos outros países, como Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Não faz muito parte da nossa cultura, mas é assim que a coisa funciona.
E no porão desta casa era onde operavam os morticians, ou os preparadores de cadáveres. E naquele local permanecia todo o material desde quando a casa ainda operava como uma casa mortuária, uma funerária. Com ferramentas, produtos para embalsamar, geladeiras para que os cadáveres fossem alocados e até mesmo um forno crematório. Tudo mantido como na época em que a casa ainda operava como uma casa mortuária. Mas o preço era muito bom, o espaço era perfeito e Carmen, levando em consideração a viagem de seu filho doente, o bem-estar da sua família, a acomodação adequada e, é claro, o orçamento, colocou ali os prós e os contras e chegou à conclusão: é apenas uma casa, precisamos de um lugar confortável para vivermos. E fechou o negócio com o proprietário. Meus amigos, a história da família Snedeker é sem dúvida uma das histórias mais assustadoras que o cinema já utilizou para produzir um filme. Mas eu ainda nem cheguei no que estava por vir. As crianças adoraram. Tinha um jardim maravilhoso, atrás da casa, na frente da casa, árvores, plantas. Mas algo não estava muito bem, alguma coisa não se adequava. Agora, um dos pontos principais. Carmen não havia contado absolutamente nada à sua família, nem ao marido e nem aos filhos, que a casa onde passariam a viver havia outrora sido uma casa mortuária. Mas, pessoal, também não é tudo. Mas eu já chego lá. Passado um curto período de tempo desde que os Sneders haviam se mudado para a casa, toda a família começou a narrar alguns fatos interessantes, para dizer o mínimo aqui. Viam sombras, tinham a impressão de, quando olhar de repente, ver um cadáver estirado em uma cama ou em uma maca, sem que eles sequer soubessem do passado sombrio desta propriedade. Até que um dia, os meninos, que eram 3, decidiram explorar a casa mais a fundo e foram até o porão. E viram aquele espaço maravilhoso e Philip disse: "Nossa, que lugar perfeito! É quase que um apartamento independente, vou querer ficar aqui." A mãe foi um pouco relutante, mas não quis dizer porquê, e acabou atendendo ao pedido do filho, e ali fez o grande quarto de Philip. Mas só que atrás de uma parede havia um outro cômodo. E Philip e seus 2 irmãos, vendo aquela porta secreta, abriram e se depararam com todo o aparato da antiga casa funerária. O forno crematório, as geladeiras para os corpos, as macas, os instrumentos, os líquidos de embalsamar e de preservar, e tudo mais que um profissional da área fosse precisar. E parece então que esta descoberta despertou o que havia naquela casa de mais sombrio. Além das sombras e das visões passageiras que as crianças e o marido já estavam tendo, Carmen também passou a ver tudo isso, mas agora barulhos inexplicáveis. Louça voando, móveis que mudavam de lugar, tudo aquilo que nós já vimos em inúmeras casas supostamente assombradas. Mas não foi só isso. A família passou a ser agredida fisicamente por estas entidades que lá estavam, principalmente ao decorrer da noite. As crianças eram atacadas com violência, os pais, inclusive, alegam ter sofrido, sim, pessoal, aquela violência mais extrema que eu não posso falar aqui no YouTube. Mas quem era mais atormentado por tudo isso era Philip, que além de já estar doente, sofrendo de uma doença terrível, um tratamento agressivo, ainda tinha que se deparar com estes fenômenos paranormais inexplicáveis. Mas foi quando, após sofrerem aquela violência que eu não posso descrever aqui, que Carmen decidiu tomar uma atitude mais drástica. Não podiam simplesmente deixar a casa em que viviam, é claro. Até tentou, mas só que perderia o depósito de segurança que havia sido colocado para o imóvel. E isso não era a questão, eles tinham que pensar em cada centavo. Afinal, o tratamento de Philip estava em andamento. E também tinha o resto da família que precisava comer e se vestir. Então tudo tinha que ser meticulosamente pensado. O que nós vamos fazer? Precisamos de ajuda, pensou Carmen. Naquela altura, os Warren já eram muito famosos. E pessoal, confesso que quando comecei a estudar e pesquisar esse caso, eu não tinha a menor ideia de que encontraria aqui também Ed e Lorraine Warren. Mas sim, pessoal, foram chamados ao local. Ed e Lorraine foram então a Connecticut, onde passaram 9 semanas investigando. E chegaram à conclusão, sim, a casa está possuída por entidades demoníacas, ao que tudo indica. E recomendamos que vocês saiam daqui.
Conduziram então sessões de exorcismo na casa com padres, como sempre faziam, o mesmo protocolo dos Warren. E tendo então diagnosticado o problema, os Warren foram embora. E Carmen ficou extremamente desapontada, tendo dado diversas declarações que inclusive podem ser encontradas aqui no YouTube, dizendo que foi abandonada pelos Warren, que eles não quiseram mais ajudar. Lorraine Warren, que também deu diversas declarações, incluindo declarações mais recentes nos seus últimos anos de vida, disse que eles fizeram tudo o que poderia ter sido feito. Conduziram os exorcismos, as sessões, levaram padres para que abençoassem a casa, mas não podiam fazer mais nada. Carmen não foi abandonada. Mas o ponto alto dessa história foi quando a família Snedeker descobriu que no jardim de trás da casa havia um cemitério de indigentes, com covas não marcadas. Pois é, pessoal, até isso tinha esta casa. O filme vai muito além, mostra uma coisa muito mais fantasiosa, com cadáveres sepultados e rituais macabros. Mas a respeito disso, nada se tem conhecimento. É apenas ficção da obra. Uma obra de livre adaptação baseada em fatos. A verdade é, a casa foi, de fato, uma casa mortuária. E no Jardim dos Fundos havia, sim, um cemitério para indigentes. Tendo descoberto, então, este cemitério clandestino, podemos dizer, no jardim de sua casa, os Snedekers, então, foram embora, tiveram que tomar uma atitude mais drástica, apesar dos problemas que isso causaria, e deixaram a casa. Mas o mais curioso, Philip, que estava extremamente doente com o linfoma, praticamente um paciente terminal, ao retornar ao hospital, havia sido curado. Não havia sequer traço do câncer agressivo que o havia assolado. Teriam sido os espíritos que o livraram disso? Não sei. O que vocês acham? Com a história totalmente documentada e conhecida nacional e internacionalmente, o escritor Ray Gatton escreveu um livro In the Dark Place, No Lugar Escuro, contando toda a história, toda esta saga da família Snedeker nesta casa em Connecticut. E através do filme, que fora feito anos mais tarde, a história agora é conhecida do grande público mundialmente. Lorraine Warren contou que este foi o caso paranormal mais assustador que ela e o marido tiveram conhecimento e que participaram. Eu recomendo a todos que assistam o filme. Eu, que adoro o gênero, gostei muito. Sei que foi muito exagerado, que a verdade foi estendida em muitos aspectos, mas ainda assim é um excelente trabalho. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Será que foi verdade? Será que não? Uma coisa é certa. Carmen Snedeker ficou extremamente famosa, tendo participado de inúmeros documentários, entrevistas, viajado o país e o mundo contando o que aconteceu naquela casa em Connecticut. Então, pessoal, digam aqui o que vocês acharam dessa história. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo e antes que eu me esqueça, se escutarem algum barulho, se virem algum objeto se mexendo, fiquem atentos. Até mais.